Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está escutando ou assistindo ao nosso podcast. Eu sou a Lauren Becker e hoje estou aqui com Caroline Vieira Endres. Oi, gente, tudo bom? Juniele Corte. Oi, galera! Thaís Soares Mate. Oi! Hoje nós iremos falar sobre entretenimento escolar, oferecido esse trabalho pela professora Vanusa Bertolo, da Escola Castelo Branco, turma 2º ano A. Então, o maior problema nas escolas sobre o entretenimento seria não ter interação, não ser um lugar divertido pra gente conviver, vamos dizer assim. Não, a gente olha pra escola como se fosse um lugar terrível de ir. Pensa, tu acorda. Tu acorda de manhã, tu pensa, Continua. ir pra escola. Não dá vontade. Não dá vontade. Fora que tem o tédio também, chega numa hora que já... Que a gente cansa. A gente não aguenta mais. Não, e vai dizer a verdade. A gente tem matérias que a gente acha muito mais divertido, gente. E a gente pega e vai. Os professores interagem com a gente, tipo, não só com o assunto dentro da aula, como assuntos fora. Às vezes eles dão eles sabem como quando dá uma pausa do... Tipo, eles sabem quando tá chegando no limite, sabe? Do aluno. Compreensão do Eles professor. compreendem, eles conhecem o aluno. Só que tem muitos professores que acabam não conhecendo isso e não... Porque não ou é às vezes o nem se método de importando. ensino, né? É, sim, Isso não é um julgamento, jamais. É que cada professor realmente tem um método de ensino. Só que às vezes, né, gente, como a maioria tem que mudar, às vezes a gente tem que tentar pra dar uma melhor convivência entre aluno, professor. Uma distraída. Porque Sim. querendo ou não, gente, todo mundo se estressa na escola. Às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente não tá com vontade de aprender. E aquela pausa, aquela conversa, aquela distração, aquela risada, dá um ânimo, faz Sim. a gente querer estudar mais. É divertido tu estudar com uma pessoa que te compreende nesse ponto, que faz tu querer se divertir, faz tu querer conversar mais, dar risada. É mais fácil, eu acho que... tirar minutos de concentração da aula. Eu acho que não, eu acho que isso agrega. Eu acho que faz a pessoa ficar mais mente aberta pro conteúdo em si que o professor vai editar. Isso ativa a mente do aluno, né? Tipo, porque às vezes quando tu tá naquele looping, assim, tipo, de cansaço, só naquela conversa, assim, né? E aquilo Só de acaba conteúdo, um em prendendo cima a do gente, outro. Não tem Isso, sentido, querendo né, ou não, gente? isso acaba sendo enjoativo e... Até atrapalha na aprendizagem do aluno. Tipo, atrapalha, querendo ou não. A gente acaba não aprendendo quando a aula não é interessante pra nós, porque a gente não presta atenção, a gente até, tipo, tem gente que até dorme na aula, no celular, porque se torna entediante, isso não é algo numa interessante. escola, né, gente? É em todas as escolas. A gente tá falando no geral, A gente né? sabe que agora com a pandemia, né, a gente ficou praticamente 2 anos fora da escola. Praticamente 2 anos. Sim. E, óbvio, antes era muito mais divertido as aulas. Antes a gente fazia teatro, a gente fazia... Como foi aquele trabalho que a gente fez? Foi uma curta-metragem, né? Foi muito legal. Muito divertido. Tipo, Foi sair uma, de foi uma casa. coisa que A assim, gente a deu gente... risada, se reuniu, A gente se esforçou né? muito, deu Sim. serviço sim fazer, deu muito serviço, mas foi uma coisa muito divertida, né? Foi uma coisa que a Sim. gente riu, que a gente brincou, e querendo ou não. Os teatros do 8º ano os também teatros, gente, era muito eu acho divertido. que todas as escolas, a gente tem um exemplo dos Estados Unidos, que tem teatro todo final de semestre, e nos Estados Unidos tem teatro pra família, a cidade inteira ir. Gente, eu acho que isso aqui no Brasil devia ser fixado. Gente, teatro é uma coisa maravilhosa, não sei cultural. E se quem. for ver lá, tipo, lá eles têm uma participação muito maior da família, sabe? Muito maior. Muito maior. Tipo, se tu for ver em todas essas apresentações e essas coisas que até pessoas do ensino médio fazem, que pra nós só é normal quando é criança, eles fazem até no ensino médio. Sim. E a família ainda vai lá olhar, sabe? Sim, E sim. isso é muito importante de inserir a família no ambiente escolar também. É Exato. bem importante. Lá eu acho assim, Achar uma que maneira. lá a preocupação
é fazer que a família saiba como o teu filho tá na escola. Às vezes aqui, os pais nem sabem o que o aluno tá fazendo na escola. Às vezes é muito difícil para a direção controlar 1 milhão de alunos, porque pensa, numa escola tem muitos alunos. Então, mas a gente quer dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, gente, eles abrangem mais o esporte, a cultura, eles valorizam muito. E não é porque as escolas aqui, eu acho que no Brasil não querem valorizar, mas eu acho que é porque o governo não deixa as escolas, né? Não deixa falta muito investimento, falta muito investimento. Porque eu acho que a gente tem uma... Como é que fala? A gente tem uma capacidade muito grande de ser maior, porque, que nem, vamos dar um exemplo de futebol. Meninas não tanto, mas os meninos, desde criança, tipo, ganham uma bola com 2 anos de idade, sabe? Incentivo maior. É um incentivo que eles têm desde pequeno, só que eles não conseguem seguir isso porque não tem investimento. Não tem investimento. E na escola eles não têm tanto essa... Como é que diria? Tipo, esse empurrão pra eles seguirem uma carreira assim, sabe? Não tem tanto isso. Eu acho também, gente, que o esporte, o teatro, a leitura, o incentivo da música, gente, como por exemplo a Escola da Estrela, eles oferecem aula de violão, flauta, vários outros instrumentos, o que nas nossas escolas não tem. E não é por falta de querer, muitas vezes é por falta de professores e também por falta de investimento do governo, gente, porque eu acho sim que o nosso governo brasileiro tem sim dinheiro para investir nisso. Tem muita capacidade de fazer isso ser algo grande, sabe? E é importante também salientar, né, que não é só o governo também investir. A pessoa precisa querer isso. Então, eu acho que desde casa as pessoas precisam influenciar seus filhos, netos, sobrinhos, a ter como é que eu posso dizer, essa procura pela cultura, saber o que a pessoa gosta, se a pessoa gosta de jogar futebol, vôlei, tocar violão, cantar. Da pessoa, né? Tipo, às vezes na escola também, a gente quando tá fazendo alguma coisa que, né, que exige de sair da zona de conforto do aluno, a gente fica um pouco bravo, né? Mas a gente sabe que é, tipo, pro nosso bem. Só que... Às vezes se torna chato. Às vezes se torna chato porque não é algo que a gente se interessa. Tipo, quando é alguma coisa que a gente não gosta ou não é do nosso interesse ou a gente não vê futuro naquela coisa, a gente acaba não querendo investir naquilo, sabe? A gente não quer continuar naquilo. Por exemplo, muitas pessoas não gostam de tal matéria, vamos dizer, de matemática, porque elas não querem seguir um futuro onde tenha muitas coisas de matemática. Óbvio, tem que saber o básico. Só que muitas coisas não interessam não é necessário. Entende? Vamos ser bem sinceros. A gente aprende certas coisas somente para passar num vestibular, para passar no Enem. Porque lá na frente a gente não vai usar isso. Metade do que a gente aprende hoje a gente não vai usar. Exato. É claro, gente, em algum momento da nossa vida vai aparecer um Enem, um vestibular, mas tipo, pra nossa carreira, assim, ó, tipo, o que a maioria quer fazer pro futuro, tipo, não vai ser usado. É exatamente isso. Tipo, dependendo da profissão, é claro. Por isso que é tão difícil para muitas pessoas hoje em dia seguir os sonhos delas, porque elas não têm esse incentivo na escola. Elas são obrigadas a estudarem todas as matérias, aprender todas as matérias e ficar com com aquela coisa de decorar todos os conteúdos. E, tipo, sendo que não vai adiantar pra ela. Não é decorar, Não, gente, a gente decora. Para a prova. É uma coisa de continuidade lá na frente. A gente decora. Nós decoramos. Isso né? A gente decora. Faltando antes que a gente não gosta, os alunos não gostam de sair dessa área de conforto. Eu tive muito problema com isso, gente. Porque, por exemplo, no GEGS, eu posso me citar como exemplo. Eu amava vôlei, amava jogar, eu jogava bem, meu professor me incentivava muito. Mas, gente, eu tinha uma vergonha incrível de ir no GEGS e jogar na frente de um monte de pessoas. E eu não participei em nenhum GEGS. Eu queria participar, eu gostava, eu amava vôlei, mas não fui por vergonha, gente.
pelas pessoas Sim, se julgarem, tipo, o medo da julgação dos outros. E também isso pode ser citado também como uma coisa, tipo, relacionada à ansiedade. Eu, agora, por exemplo, tipo assim, eu tô buscando, né, coisas novas pra mim. Tipo, sair, sabe, tipo, buscar curso e esses tipos de coisas. E isso, às vezes, me deixa um pouco de ansiedade, porque às vezes a gente tem a tendência de querer fugir de tudo que exige mais da gente. De tudo que é né? novo, né? De tudo que é De novo. tudo que faz. Às vezes eu tenho um certo problema que eu não sou muito de mudanças. Eu não gosto das coisas que mudam. Eu acho que tudo deveria ficar igual. E não é assim, né, gente? A gente tem que se adaptar às mudanças. Só que a gente também não pode aceitar, porque a nossa geração nossa geração é uma geração que, tipo, tá acostumada a só aceitar as mudanças, tipo, por mais que aquela mudança te afete, por mais que aquela mudança te faça mal, por mais que tu não goste, tipo, a pessoa só deixa, sabe? A pessoa não liga, ela só aceita. Sim, é tipo aquela frase assim, tudo me acho que é pressuposto, né? Tudo me... Eu não sei como é que fala, mas nem tudo me convém, né? Eu não sou obrigada a aceitar tudo que... nem tudo a gente precisa aceitar. E, ai, gente, é bem complicado, né? Porque às vezes não é por falta da escola não querer incentivar, por exemplo, fazer um teatro todo final do semestre, fazer alguma apresentação musical, um coral. Gente, eu acho lindo coral. Pois é. Lindo. Pois é. E tem pessoas, por exemplo, na nossa escola que tem uma voz linda e não é investido E tem nisso, criatividade gente. também. E tem criatividade. Talvez pelas escolas terem um maior número de alunos, não consigam, né? Não conseguem investir nisso. Falta investimento, falta verba, né? Tem que investir em merenda. Porque a gente sabe que muitas crianças vão pra escola e, gente, aquilo é o alimento da criança merenda. Então, às vezes, a escola tem que investir mais em livros para leitura, em educação e merenda material, infraestrutura para a escola, e acaba faltando, né, para essas coisas, para liberar a criatividade e para fazer com que a criança ela possa ser livre, sabe? Ela possa crescer em um ambiente que ela se sinta confortável. Seus talentos, gente. Exato. Falta incentivar a pessoa a descobrir seus talentos, o que ela gosta. É incrível, é tão importante quanto matemática. É tão importante. Que isso agrega no histórico escolar também, né? Tipo, isso só... Só que aqui no Brasil, Carol, não é tão valorizado isso. Nos Estados Unidos, vocês podem notar que pra entrar numa faculdade, o que mais compensa se tu faz atividades esporte. Se tu faz esporte. Se tu faz aula de canto. Ou até jardinagem. Esporte, tem até pintura, jardinagem. Aqui o que é aceito é tipo assim, as regras, né? Tu decorar. Tipo, é nota e é isso. Não, aqui é matéria e é isso. Isso é valorizado no ser humano aqui. Não o que ele tem não melhor a oferecer. Não porque, que ele por exemplo, tem. Gente, às vezes tu é péssimo em matemática e em português, mas tu é excelentíssimo em artes. Tu tem uma criatividade incrível, só que tu não consegue decorar aqueles conteúdos de matemática e de português. Tu acaba perdendo grandes vagas em faculdades. Porque aqui no Brasil a gente tem uma grande ajuda do Enem, mas querendo ou não, gente, não é uma grande ajuda. Porque pensem comigo. Porque a pessoa não é tão boa, não consegue focar tanto naquele conteúdo, mas ela é excelente em algum esporte, ela é excelente fazendo arte, ela é excelente cantando, e ela não consegue entrar pra faculdade porque ela não é tão boa em matemática. Porque muitas pessoas acham que quem não entra numa faculdade é burro, só que não é isso, sabe? A pessoa pra ela ser inteligente, ela não precisa tirar 10 em matemática e 10 em português. Não. Porque as pessoas têm muito essa cabeça fechada de que pra ser inteligente tu tem que saber matemática, tu tem que saber português, tu tem que saber essas matérias, tu tem que tirar 10 em tudo. Só que não é só isso. Tem outras coisas. Não que não seja importante. É importante. Mas a gente quer... tem outras coisas. A capacidade do ser humano não pode ser testada só com isso. Exatamente. Eu acho que, tipo, deveriam ter outras oportunidades para essas pessoas que não conseguem se dar tão bem em matemática, em português, nessas coisas, porque
é normal a pessoa não se interessar por uma matéria específica e ela não deveria se dar mal, tipo, ela não deveria não conseguir entrar numa faculdade só por causa disso, sabe? Então eu acho que deveria ter mais oportunidade. Outra coisa, a gente falar, tipo assim, pra incentivar os estudos e tal, os grupos de estudos, né? Isso é bom também. Porque tu ajuda a incentivar os outros também. Exato. Sim, tipo, que lembra aquela Porque mulher- muitas pessoas não gostam de estudar sozinho. Ou, por exemplo, tem que estar sempre não com gosto. alguma coisa no fundo. Eu, por Escutando exemplo, eu não consigo, tipo, fazer um trabalho, fazer um tema ou alguma coisa, sem ter alguma coisa tocando de fundo. Eu tenho que ter uma música ou um vídeo tocando. Ou até mesmo um podcast, por exemplo, que eu escuto às vezes. Então, tipo, pra mim é importante ter alguma coisa... como se eu tivesse com alguma pessoa comigo ali, sabe? Então, grupo de estudo é outro exemplo que é bem importante, seria muito legal de implementar nas escolas e eu acho que ajudaria muito os alunos. Tu vai estar interagindo com outras pessoas ali, tu vai estar ajudando elas também, tipo, não E sei também, tal coisa. meu ponto de vista, eu gosto de estudar sozinha, no silêncio. É. E isso também é bom salientar. Tem pessoas que amam estudar com outras pessoas e tem pessoas que não. E isso, a gente não quer que isso seja uma coisa obrigatória. Não obrigatório. Que Tipo, a pessoa queira aquilo, queira ir. é isso que a gente tá falando, tipo, ter a opção, sabe? Ter que nem- a opção. Vai ter, por exemplo, vamos dizer que seja criado um clube onde aprende violão, aprende a tocar violão. A pessoa não é obrigada a aprender a tocar violão, ela vai se ela quer, Isso. entende? Então é bom ter essas opções para que o aluno ele possa Ela ele possa liberar a mente dele. Melhor esqueci a palavra. Sabe? Isso. Se encaixa onde ela melhor se encaixa, ela vai achar a área dela ali na escola, onde é um ambiente que ela tá se preparando pro futuro dela. Então, tipo, eu acho que é bem importante ter essas opções de coisas pra fazer. Eu acho que. E eu acho que é muito legal, a gente já fez isso, acho que foi no 8º, no 9º ano. As professoras davam, por exemplo, algum tipo, por exemplo, vamos dizer, Guerra Fria. Gente, fazer um teatro sobre Guerra Fria. Vai aprender muito mais, porque tu vai ter que se interessar pra ir procurar um roteiro, fazer um roteiro, fazer as Procurar falas, mais sobre o assunto. pesquisar os personagens. Gente, E as pessoas tão que estão mais legal, assistindo- tu vai aprender tão mais Sim, sobre sobre história. E as pessoas, até as pessoas que estão assistindo, elas vão acabar prestando mais atenção do que, por exemplo, tu lendo um slide parado lá. Entende? E tu não vai Muito decorar aquilo. mais. E pra Tu não nós vai alunos, decorar. Vai ser muito mais fácil se a gente pegar e começar a ler, a pesquisar a vida. A gente vai ter que fazer fala, vai ter que descobrir pessoas importantes pra incluir. Vai ter que montar nesse teatro. figurino, vai ter Gente, cenário. É muito mais fácil. roteiro. Tu acaba se interessando mais por aquilo. Exato. E acaba automaticamente trazendo mais pessoas para se interessar por aquilo. Porque um teatro é uma coisa que chama atenção. Ou, por exemplo, se, vamos dizer, teve uma música que cantavam em tal época que foi um marco. Gente, por que não faz um coral para as crianças cantarem essa música, então? Entende? Isso é muito legal, gente. Isso é uma coisa que faz as pessoas descobrirem seus talentos e abrir a mente, gente. Isso é incrível e deveria ser investido. É indignante que ainda não tem, né, nas Pois escolas. é. Parte da educação. Isso Na falta realidade muito. pode até ter, mas nem todas, gente. Nem A todas. realidade Claro que o que a gente está falando em maioria das escolas particulares tem, né, gente? Sim. Tem. Mas aí isso é pra nem chega a dar 1% da população brasileira, né? Tipo, não. Muitas poucas pessoas, tipo, se vamos essa falar de chance. porcentagem, poucas pessoas têm Essa a chance de estar em uma escola particular e de ter as oportunidades e ter tudo que, por exemplo, em escola particular, tu vai ver, tem piscina de natação, tu vai ver, tem a academia, tem quadras de tudo que é esporte, que tá lá livre. Tu pode ir lá literalmente a qualquer... A hora que tu quiser, tu pode ir lá, entende? Então, isso é muito bom pra ter uma opção
pro aluno poder se libertar, para ele poder Ao contrário ter da aquilo. escola pública, que não tem nem metade do Não, que uma escola particular não tem. Às vezes nem merenda tem direito pra começar. Né? E tipo, isso... Eu lembro de uma época que a merenda era 0,7 centavos, se eu não me engano, por aluno. Ou menos. 39 centavos a gente. Isso, 39 centavos. Tipo, imagina tu Olha, pagar uma errado, merenda desculpa. com 39 centavos. Tipo, não... 39 Eles faziam um centavos. milagre Sim. com aquilo. Então, tipo... Era 39 centavos, né? acho Por que- aluno. Eu acho, se Mais não ou me engano, menos era. isso. É, porque, 39 tipo, centavos, gente, na economia atual que nós estamos. Pois como é, tem que- escola também que nem abriu na pandemia, né, gente? Pois é, Que porque... ficou, não tem verba. destruiu. Isso que é bom salientar. Gente, pensem, as escolas não abriram por quase um período de 2 anos, quase, por aí. Pra onde que esse dinheiro? Pois não, é. Não veio verba, não veio dinheiro pra escola. Onde tá o dinheiro? Por que, Pois que é. não usam Por que esse que não- dinheiro? Investe Uma coisa que poderiam fazer, dá um notebook pra cada aluno. Poderia. pra quem não tem. Quem tem, tipo, condições de Sim, comprar, vai lá e compra. é. Mas Isso, aquele aluno que E não aquele, tem a condição e aquele aluno humilde que não tem condição de ter uma internet, É. um celular. o governo Pois é. poderia disponibilizar, gente. Exato. Essa era a mão de ajuda, assim, ó, tipo, de socorro. Pra A uma hora da pessoa. pandemia Pra veio, incentivar o o dinheiro aluno. sobrou, então esse dinheiro deveria ter continuado sendo investido É, em educação. Tipo, nesses 2 anos, o que eles fizeram nas escolas? A escola ficou literalmente parada. Tipo, eles não fizeram nada, eles não investiram, eles não fizeram literalmente nada nas escolas, eles não melhoraram nada. Então, tipo, onde é que foi parar todo esse dinheiro, entende? O que eles fizeram com isso? Aquele dinheiro tá parado? Exato. E, gente, vou falar agora com vocês. Por exemplo, eu não tinha condições de comprar um computador e fui obrigada. Gente, 5 mil reais num notebook. Pois é. Sim. Pra daqui 2, 3 anos tu ter que ir lá e comprar outro pelo fato Pois de é. tu entrar na faculdade. Pois é, porque esse notebook de 5 mil hoje em dia, quando tu entrar na faculdade, não vai ser compatível com os programas da faculdade. Tipo, dependendo da faculdade, por exemplo, a minha irmã, ela faz arquitetura. Ela tinha um notebook que ela tinha pagado, sei lá, acho que 3, 4 mil. E ela teve que abrir mão desse notebook e comprar outro de uns 7 mil, porque a arquitetura tem um aplicativo específico que ocupa muita memória do computador e, tipo, ela não conseguia mexer. E ela inclusive, perdeu nota na faculdade porque ela não conseguia fazer os trabalhos. Porque o notebook mas dela aí, não Esse suportava. é mais um erro, né? É que se, por exemplo, eu não sei se a tua irmã tem... Ai, bati meu joelho, que dor. Eu não sei se a tua irmã tem bolsa, se ela paga. Mas eu acho que se, por exemplo... tu passou na faculdade. Gente, eu acho que material, enfim, outras coisas que tu precisa, tu deveria ganhar. Tu não deveria ter que pagar. Pois é, eu acho que isso deveria ser, mas infelizmente não é assim na prática, né? Infelizmente, gente. Porque nem ela ganha um dinheiro da bolsa, mas o dinheiro que ela ganha ela vai pra transporte ou outras coisas, entende? Sim. Tipo, porque ela inclusive ela trabalha enquanto vai pra faculdade, porque senão ela não conseguiria se sustentar. Então, tipo, pra te ver como é que é complicado. Então, tipo, falta muita verba pra isso. E hoje em dia a gente tem pessoas, né, que têm faculdade e não conseguem trabalhar no seu... Exato. Né? Não Quando, consegue se guiar. tipo, a gente, desde o começo, desde sempre na escola, a gente é ensinado que a gente tá lá pra aprender, pra passar de ano, pra entrar numa faculdade, pra sair da faculdade e entrar no emprego. Mas hoje em dia, a gente nem tem a garantia disso. Sim. A gente vai com a incerteza de que se a gente terminar a faculdade, talvez a gente nem Não. consiga um E emprego. às vezes, daí que perdemos certas oportunidades. Porque, por exemplo, gente, nós somos sempre ensinados. Estudar pra passar no vestibular, fazer um cursinho, faculdade. É só isso. Tá, mas e se eu não quiser? E se eu quiser cantar? E se eu quiser fazer arte? E se eu não quiser isso, gente? É. E se eu não quero ir pra uma faculdade? Entende? Porque uma faculdade não é qualquer coisa, uma faculdade é o quê? A maioria é no mínimo 5 anos de faculdade. Isso, tipo, se tu não tiver que tirar algumas cadeiras porque senão fica muito pesado. Sim. Então, tipo,
não é pouco tempo, sabe? É muito tempo que tu tem que investir, é muito dinheiro que tu investe. E às vezes tu não tem retorno. E às vezes tu não tem retorno. Exatamente. Tipo, às vezes tu vai sair da tua faculdade, tu vai procurar um emprego e tu vai ir trabalhar, sei lá, no mercadinho da esquina, ganhando um salário mínimo. E tu passou 5 anos estudando, tu investiu E às vezes tu uma... não queria aquilo, mas por influência, né? porque Às tu foi vezes, obrigado. ai, eu quero, sei lá, tentar viajar o mundo, eu quero... Ai, mas é errado. Não, daí tu vai ser uma pessoa sem futuro. É. Tá investindo teu dinheiro em coisa errada. A gente escuta muito, a gente... Gente, eu abro as minhas redes sociais, só tem Enem. É só isso. Enem. Só tem isso. É. Ai, gente... Inclusive porque nas não tem? escolas Você não também quer só tem aprender isso. violão, você não quer fazer Enem. Inclusive nas escolas também, a maioria das coisas que... principalmente agora que tá em época de Enem, eles só falam disso, eles só querem que a gente estude para o Enem. E, tipo, é isso e... Isso entra muito a saúde mental também, né? Exato, porque a gente fica Nossa, pressionado. pressão. Tipo, é muita pressão em cima. Isso Tipo, é porque uma coisa- acabam normalizando isso. A maioria, tipo, muitos pais acham que, tipo, a gente tem que terminar o 3º ano e já entrar numa faculdade. Então a gente fica com aquela pressão. Eu tenho que passar no Enem, senão eu não vou conseguir entrar numa faculdade. A gente não tem um descanso. Não. Exato. A gente só fica em torno daquilo. Um ano sabático, né? Pois é, escolher porque imagina, tu vai sair Mas do, isso vai, cara, tu vai pessoal. sair do ensino médio, Eu preciso de um ano desse. tu não vai tu vai sair do ensino médio, tu não vai conseguir nem descansar, sabe? Tu já vai entrar numa faculdade. Eu acho, sinceramente, que todo mundo, depois que sai da escola, deveria ter um ano pra pensar no que quer tipo, fazer. Com pra ter calma. certeza, pra poder eu acho que eu estudar. vou fazer isso, gente, E sendo tipo, bem e sincera. pra poder aproveitar a estudar, vida também, né? e pra poder estudar pro Enem sem Com ter a calma, escola. Gente, exatamente. Gente, isso é outra coisa. Gente, é muito difícil estudar pro Enem com escola e trabalho. É, Verdade. porque tu tem que fazer os trabalhos da escola e estudar pro Enem. E tu pensa, tem o Enem, tem a escola, tem os trabalhos da escola. E a hora de se divertir? Tipo, tu não tem um sossego, sabe? Tu não tem. E E a se hora tu de tira, se querer tu tira aprender uma alguma hora, se tu tira uma hora pra te se divertir todo dia, tu não consegue fazer todas essas coisas. Sim. Tu não consegue. Então, tipo, acaba sendo muita pressão, muito muito pesado principalmente para os adolescentes que estão terminando, que tipo estão no 2º, 3º ano do ensino Vai médio. acumulando muita coisa. E tipo, no 1º ano do ensino médio já começa isso, sabe? Já começa naquilo de, o que tu quer ser e não sei o que. Isso também é muito, porque as pessoas cobram muito. A professora me perguntou, Laura, o que tu quer fazer? E eu falei assim, eu ainda não sei. E a pessoa ficou me olhando assim, tipo, como tu não quer saber? Como é que tu não Tá no sabe? ensino médio. Como é que tu não sabe? Tu tá no ensino médio, tu não sabe o que tu quer Eu fazer. fiquei bem constrangida, né? Porque outras pessoas falaram assim, eu quero fazer medicina, quero fazer veterinária. E eu fiquei assim... Só que nem todo mundo sabe já, sabe? E não é uma obrigação tu saber, porque, cara, a gente ainda é novo. A gente tem muitos anos pela frente. Então, a gente não é obrigado a saber o que a gente quer fazer pelo resto da nossa Tu vida. poderia um tempo Ou atrás até- ter, tipo, eu quero fazer tal coisa, mas hoje em dia tu pode ter, tipo, não sei se é exatamente isso que eu quero ter. Aí tu tem que ter um tempo pra te pensar no que tu realmente quer seguir. Ou Exato. mudar ao longo da vida, porque nem todo mundo é obrigado a Pois ficar é. naquilo que, Vai que né? tu escolhe fazer, tipo, eu vou fazer lá engenharia, mas lá na metade do caminho eu não gosto de fazer engenharia. mais. Pois é. Aí eu quero trocar, eu vou ter que pensar no que eu vou tu seguir. não sabe o grande julgamento. Pois né? é. A gente vê, eu quero ser cantor. Gente, eu vejo essas pessoas que querem ser cantor, que querem investir. Gente, sofrem um grande preconceito, né? Sim. Por exemplo, um exemplo desse preconceito, o padrinho da minha irmã, ele sempre teve o sonho desde pequenininho de ter uma banda, sabe? Ele sempre foi muito talentoso, extremamente talentoso, sabe? Tocar guitarra e tudo. Só que a família dele sempre desmotivou esse sonho dele, sabe? Então ele foi lá e foi obrigado a fazer uma faculdade de medicina. Ele foi lá, se formou em medicina, trabalhou e hoje em dia, com nem sei quantos anos ele tem, mas ele tem mais de 35 anos. Hoje em dia ele tá começando a seguir o sonho dele, entende? Tipo, depois de metade da vida dele, ele tá conseguindo começar a seguir o sonho dele
porque as pessoas botaram essa pressão em cima dele de que ele não ia conseguir. E que ele tinha que fazer algo que desse garantia pra ele. Só que assim, a gente também não pode desprezar o estudo e falar que, Sim. né, porque como esse ano de pandemia, né, tipo, muitas pessoas, afetou todo mundo, né? E, tipo assim, só que muitas pessoas também foram afetadas nessa área cultural, né? Então, assim, a gente, sim, tem que estudar, sim. Só que isso não pode ser uma coisa que vai destruir a tua essência Tem e que a tua ter, saúde mental. tem que ter aquela educação, mas não algo que vá te desmotivar a seguir o teu sonho. Isso. Entende? Não algo que vai, vamos dizer, não seria destruir, mas vamos dizer, gastar metade da tua vida, sabe? Naquilo, em alguma coisa que tu nem gosta. Tu nem gosta, tu tá lá por obrigação, sabe? Só pra ganhar o teu dinheiro, pra depois tu conseguir seguir teu sonho. E porque os outros mandaram tu fazer Pois é, aquilo, porque seguir uma coisa que tu não quer. os outros falaram que tu não ia conseguir, sabe? Então, tipo, eu acho que a artista são muito desmotivados, até mesmo na escola, tipo, porque normalmente a artista não é uma pessoa que é boa em matemática, não é uma pessoa que é boa em português, é uma pessoa que tem talento, é uma pessoa que tem criatividade, é uma pessoa que sabe, por exemplo, escrever, que sabe fazer um poema, que sabe fazer livro, mas a pessoa não sabe, por mais que ela saiba, por exemplo, fazer um livro, ela pode não se dar bem em português, porque na prática, naquelas provas de português, ela não se dá bem. Porque ela não sabe as regras, tipo, por escrito. Sim. E a escola desmotiva muitos artistas. E eu acho que isso é uma coisa que atrapalha muito. Porque a gente poderia ter muitos artistas a mais. Ao invés de incentivar, eles Desmotivam. Isso. Eles desmotivam os artistas e eles são obrigados a seguir uma coisa que eles não querem. Não é a escola que desmotiva. Eu acho que assim, a gente não vem infraestrutura para a escola poder, como que eu posso dizer, incentivar os alunos. Eu acho que não tem infraestrutura para eles conseguirem investir. Porque por mais a gente pode citar a nossa escola, as professoras até tentam, tragam, vamos fazer um trabalho, podem tocar violão, podem... Elas até tentam. A gente, acho que foi no 9º ano que a gente teve um trabalho, acho que com a prof. Patrícia, acho que foi que ela separou os grupos, o grupo vai fazer um teatro, cantar, que os piá cantaram lá, que a gente fez o teatro. Teve um trabalho de inglês que a gente teve. Isso, os melhores trabalhos são os de inglês. Que são trabalhos, e são os melhores trabalhos porque são trabalhos interativos, são trabalhos que a gente gosta, são trabalhos que... Ai, prof, é muito difícil. Gente, a gente vai fazer. É trabalhoso, mas a gente ama. se diverte fazendo, a gente ri fazendo, a gente se mexe, a gente estuda e a gente acaba aprendendo. É muito legal, gente. E no final, a gente acabou aprendendo alguma coisa com aquele trabalho e se divertiu ao mesmo tempo. Sim. Entende? Gente, eu quero pedir também desculpa se estiver dando algum barulho, é que tá chovendo aqui, né? Tava dando trovejando. Trovejando, então se alguém achar estranho é porque tá o tempo meio ruim aqui no Salto. Aí tem o barulho do ventilador, que é muito fechado aqui, tá por causa muito do barulho. quente. Que a gente tava falando, gente, dos trabalhos que são muito... Gente, trabalho interativo é a melhor coisa, trabalho em grupo. Porque... Por mais que às vezes a gente... não tem muita... Eu acho... Uma coisa que eu acho legal do trabalho em grupo é quando as professoras fazem o sorteio porque não gosto de fulaninho, isso aqui. Acaba excluindo alguma coisa, acaba excluindo alguma pessoa. E assim, às vezes as professoras fazem um sorteio de trabalho em grupo e tu acaba conhecendo aquela pessoa, tu acaba gostando. Tipo, aquela pessoa que às vezes tu não conhecia e tu tinha uma primeira impressão dela errada. A gente julga muito sem saber quem realmente é a pessoa. Sim, tu acaba conhecendo do outro lado da pessoa. Sim. Esses trabalhos interativos são 1000 vezes mais legais do que, por exemplo, tu fazer um slide e ir lá apresentar na frente da turma e ter que falar. Sim. Além de que, tipo, muitas pessoas conseguem ser muito mais confiantes, por exemplo, apresentando um teatro, do que lendo um texto na frente de uma turma, sabe? Falar em público, né? E é terrível se tá apresentando um trabalho e vem, por exemplo, eu fico assim, acuadinha, fico com medo da professora vir e xingar e brigar comigo. Eu fico morrendo. Ou tu tá de medo. lendo alguma coisa e tem um atrás, tipo, dando risada e olhando risada. pra ti. Esse é o Aí tu pior. fica tipo, será que eu tô falando alguma coisa errada? E aquele trabalho
interativo em Não grupo. que não seja importante, claro, mas tentar incluir mais esses trabalhos. Porque normalmente o trabalho em slide, a gente não aprende nada. Tipo, É real. o máximo que aprende é o grupo. Porque quem tá lá, quem tá escutando, não tá prestando atenção. Normalmente, raramente tá prestando atenção. E se tá prestando atenção, não vai aprender. Porque ele só tá escutando uma vez aquilo, entende? Então é complicado. Tipo, eu acho que os trabalhos interativos são muito mais legais de se fazer e deveriam ser feitos com muita mais frequência em mais matérias. Tu Porque tem a são... opinião de todo mundo, tu debate sobre Exato. aquilo e tu consegue aprender mais. Sim, eu lembrei também daquela vez que a gente fez o trabalho com a Prof. Salete sobre do Getúlio Vargas, né? Que daí cada um debatia. Tipo, era como se tivesse Sim, um debate. Tipo, tu fazer um debate, tipo, tu separar a turma. Por exemplo, teve uma Era vez... como que foi, gente? Era como se fossem advogados. Teve e, separados os advogados, os juízes. Gente, Não, foi assembleia. muito Não sei divertido. como é Foi muito, muito divertido. E gente. teve uma aula, não foi da minha turma, foi Um da... dos trabalhos legais que tá sendo é gravar esse podcast. Pois é, tipo, isso tá sendo divertido. Tá Isso sendo é um trabalho interativo, é um trabalho que, por mais que dê um pouquinho de um pouco de trabalho, É que a gente divertido. tá É divertido. debatendo sobre isso, tá escutando e a gente opinião tá de todo aprendendo. mundo. E a gente tá aprendendo aprendendo. com isso. A gente tá, como eu posso dizer, a gente tá debatendo, gente. Nós estamos conversando. Sim. É muito legal isso, é divertido, é um entretenimento Surgindo pra nós. ideias. Surgindo ideias, exatamente. E pode é uma ajudar as forma de pessoas. quem for nos assistir ou escutar, também concordar ou discordar, ou ter novas ideias É. também. Sim. É muito bom. E tipo assim. Ai, não sei, esqueci o que eu ia falar. Eu também esqueci. Eu ia falar, eu tava com uma ideia na cabeça e eu Tudo esqueci. bem, gente. É normal. É normal, gente, um esquecer. podcast é assim, né? É conversar, é dar risada. Enfim, é assim. É, colocar suas ideias, debater, né? E é uma coisa pra ser divertida, não é uma coisa ensaiada, né? Não é uma coisa com roteiro. A É. gente vai falando, é como se nós estivéssemos numa aula, né? Com uma Conversando, professora- debatendo. com- Debatendo sobre um assunto. E tem forma Tipo- melhor, gente, da gente fazer uma coisa. Não tem, É, não. tipo, e não tem forma melhor, que nem a professora de história já falou, não tem forma melhor de tu aprender do que debatendo. Do que tu debatendo. Obviamente não vale a pena debater com uma pessoa que não sabe, que não tá afim de aceita aprender. tuas opiniões. Que não tá afim de aprender. Que não tá afim de Às vezes escutar. nem é aceitar, né? Mas é respeitar, né, gente? É. Cada um tem sua opinião. Às vezes tu não concorda, mas tu Mas continua. é. Tu dá a tua opinião também. E tu respeita a opinião do outro e não vai ficar brigando com o outro. É. Assim. Por exemplo, pode ser que alguém não concorde com o que a gente tá falando, mas aí tu respeita, né? É, tu respeita Não essa vai- opinião da e tu não pessoa. vai xingar, nossa. É. Tu vai respeitar, vai citar a tua opinião. Não quer dizer que a tua opinião esteja errada, nem certa. A mesma coisa que Porque- a nossa. Porque, tipo, nem sempre uma opinião tem um lado certo e um lado errado. Às vezes é tipo, vamos dizer, neutro. Às vezes Ai, meu Deus. ambos os lados estão certos, ou... Não pode balançar, senão dá barulho, eu acho, né? Não, é só se tocar aqui. Ah, tá. É que eu não sou acostumada com um estúdio, né? A Juliele, com esse estúdio em casa, a gente pode usar, né? Mas Como eu podcast. nem uso, né? É chique. A Juni é muito chique, né? Ela tem um estúdio na casa dela. Mas... E isso agora que tu falou em estúdio em casa, tipo, seria interessante ter um lugar desse na escola. Isso. Mas eu acho que a rádio tem, não tem? Não, é um porque a rádio cubículo. É uma salinha É um só com cubículo. um computador ali que tem acesso às caixas de som e Nossa, mas seria muito legal ter um lugar Seria assim. muito legal ter um estúdiozinho. Eu lembro porque, tipo, uma época no castelo que tinha uma rádio. Gente, era divertidíssimo os rodeios. Os rodeios. os recreios. Os recreios. a gente se divertia, Ai, brincava. Era muito legal, gente. Eu lembro. Foi Foi teu no. irmão que arrumou, né? Da época Sim, dele, meu irmão, a turma... É. Foi, né?
Eles fizeram os crachazinhos, eu acho Sim, que não ainda tem sim, Gente, seria incrível ter um estúdio Ter um desse estúdio da assim, escola. Olha e só, poder, tipo, por exemplo, escutar os alunos, por exemplo, fazer. Tipo lives. Até fazer um podcast Isso, da escola. exatamente. Imagina ter um podcast da da escola, escola. sabe? Gente, tem forma melhor de entreter os alunos, um podcast na hora do recreio, pros Criar alunos um escutarem perfil a hora que também. quiser. Gente, É. seria incrível se a escola tivesse um E uma estúdio forma desse. também, tipo, da gente se distrair, que nem assim, tipo, ter um espaço assim na escola. A gente podia ir lá um dia, assim, criar uma live, tipo, no Face, assim, da escola, né? É. Nossa, seria, E sempre seria um aluno. legal. E sempre um aluno poderia se, por exemplo, como é que fala? Poderia se disponibilizar pra, tipo, pra conversar junto no Isso, podcast, pra isso. falar o que ele acha, tipo, sempre sobre um tema, sempre ter um tema que esteja relacionado à escola. E, tipo, isso seria muito interessante, porque é um papo interessante e eu E acho algo que as pessoas, divertido e e eu algo acho que as pessoas legal. gostariam. E, tipo, é um investimento interessante. Tipo, ter um Gente, estúdio. até mesmo conteúdo, né? Às vezes os professores agora têm um podcast, né? Sobre conteúdo. Gente, tem forma mais legal. É muito divertido. Muito bom. É muito Adoro, mais muito divertido. Até os professores poderiam ir ali, tipo, debater entre eles mesmos. Exatamente, dar ideias. Ah, vamos falar de tal assunto, vamos Dialogar, dialogar, vamos dialogar fazer com uma os live. professores. Tem as suas opiniões nos comentários. Gente, seria incrível. E não precisa ser nada muito assim, tipo, que nem aqui é um lugar, não é um lugar Tipo, uma gigante. salinha, Uma assim, salinha pequena, com uma câmera, um computador, uma câmera, um microfone, computador e um microfone e deu. uma mesa ali, Entende? pronto. Gente, é incrível. Eu acho que com isso a gente encerra, né, o nosso podcast. Sim. Foi muito legal nos gravar. Eu espero que quem esteja assistindo ou nos escutando tenha gostado tanto quanto nós. Pra gente foi muito legal dialogar e debater um pouquinho. E é isso, com isso a gente encerra. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Um beijo. Tchau.